Olá, na aula passada a gente tratou de dar uma ideia geral para vocês do que era a carta de Smith. Nós começamos vendo alguns pontos característicos dela, para onde ela anda quando a gente modifica a nossa posição na linha. Nessa aula nós vamos começar com coisas mais práticas, a gente vai fazer um casamento de impedância, ou seja, nós vamos usar a carta de Smith para adequar a impedância de uma determinada carga, tá, à impedância da fonte, ou seja, do nosso gerador. Tá? Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Campus Pelotas, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas. Tá? Então vamos lá. Vejam bem, vamos escolher uma carga. Tá? O que vai ser a nossa carga? Vamos dizer que lá vocês pegaram uma antena monopolo, uma antena monopolo sobre o plano Terra. E aqui, na entrada dessa antena, que não está, isso aqui que recebe um sinal e entra e irradia esse sinal em relação ao plano da Terra. Nessa entrada de antena aqui, vocês colocaram um cabo que vocês pretendem ligar ele. Vamos apagar a entrada aqui. Vocês pretendem ligar esse cabo coaxial, num gerador, para medir lá o coeficiente de reflexão dessa antena. Então esse cabo vai ser conectado aqui. E a fonte de vocês tem uma impedância característica de 50 ohms, o gerador de vocês aqui. E vocês não querem, obviamente, o coeficiente de reflexão aqui. Para que isso não aconteça, seria ideal que a impedância de entrada desse cabo fosse 50 ohms. Mas não é. Na frequência que vocês estão transmitindo, né, vamos dizer o seguinte, nós estamos transmitindo em 550 MHz. Tá? Nessa frequência de 550 MHz, vocês foram lá e mediram, e o cabo de vocês deu uma impedância de entrada, a antena, né? Não o cabo, a antena deu uma impedância de entrada Zin de 73 menos J 43. Essa foi a medida que vocês tiveram. Porque exatamente a antena não tinha um comprimento correto, alguma coisa estava dando problema, o aterramento não era grande coisa, né, ou era bom demais. Em todo caso, deu essa impedância de entrada. E o que vocês querem é que a impedância de entrada que apareça aqui seja de 50 ohms. Então nós vamos ter que colocar no meio desse caminho aqui um dispositivo que adapte essa impedância aqui para 50 ohms aqui na entrada. Esse dispositivo é um circuito eletrônico, que a gente chama de casador de impedância. E esse casador de impedância pode ser feito de N maneiras. Nós vamos descobrir fazer uma maneira. Então o nosso casamento de impedância hoje aqui, nós vamos tentar fazer ele utilizando um trecho de LT mais um componente discreto. Então é com isso aqui que nós vamos fazer o nosso casamento de impedância. Certo? Então vamos lá. Aqui está a carta de Smith. A primeira coisa que nós vamos fazer
é... Vamos trabalhar aqui melhor aqui. Isso. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a localização desta carga na carta. Então, primeiro, determinar a localização de ZL. Ora, ZL é 73 menos J43. Vai só um pouquinho. Para poder localizar na carga, na carta, se vocês observarem a carta de Smith, ela não tem esse número. Os números começam, né? Por exemplo, para a parte resistiva, que é o que se encontra nessa linha aqui, né? Os números até aparecem aqui em cima, mas fica muito estranho. Afinal de contas, qual é a impedância característica que nós queremos trabalhar? Então, a primeira coisa que tem que se fazer, na verdade, é, para determinar a localização da carta, na carta, a gente precisa, vamos colocar aqui em vermelho, tá? Normalizar. Ou seja, ZL pequeno normalizado é igual a ZL grande sobre Z0. Qual é a impedância característica que eu quero normalizar? 50 ohms, porque a minha fonte tem impedância de 50 ohms. Podia ser qualquer outra impedância, não tem problema nenhum. Então a gente vai lá e vai escrever 73 menos J43 e dividir isso aqui por 50. O que vai resultar em 1,5 mais J 0,86. Ah, desculpa, é mais J43, tá? Vamos botar mais aqui. Não é menos, tá? Eu botei menos, não sei porquê. Essa antena aqui é mais, tá? Mais J, 0,86. Pois muito bem. Então agora o que nós temos que fazer é localizar isso na nossa carta de Smith. Tá? Para localizar isso na carta de Smith, a gente procura, primeiro, a parte resistiva, 1,5. 0,1 até o centro 1. No centro da carta, a gente já sabe que a impedância é a impedância característica normalizada, que é 50 sobre 50, que dá 1. Tá? Nós temos 1,5 como impedância normalizada. 1,5 fica exatamente aqui. Então, essa é a parte real. E a parte imaginária é 0,86. 0,86 positivo para cima. Né? Então, a gente diz assim, ó, componente de reatância indutiva mais Jx sobre Z0. Tá? É isso que está escrito aqui, mais Jx sobre Z0. Então, 0,2, 0,4, está escrito a mesma coisa lá na ponta, a gente pode ler aqui. 0,4, 0,6, 0,8, 0,80, 0,9 é esse número aqui, 1 é aqui. 0,9 aqui, 0,85 é exatamente aqui no meio das duas. Tá? Então, nós temos esse encontro desse aqui com o meio dessas duas aqui. Então, a nossa impedância, 1,5 mais J 0,86 se encontra nesse ponto aqui, certo? Bom, então já está localizada a impedância na carta. Se nós quiséssemos, poderíamos obter várias informações dessa localização. Tá? Por exemplo, a gente pode obter qual é o ângulo que isso dá no coeficiente de reflexão. É só clicar não, né? É só traçar uma reta que passa exatamente em cima da nossa impedância e na borda da carta. Então, olha só o que está escrito aqui, ângulo do coeficiente de reflexão. Esta faixa é aqui. Nós estamos falando do ângulo do coeficiente de reflexão de 42 graus. Então, esse aqui tem 42 graus. O módulo do coeficiente de reflexão também pode ser obtido.
o módulo do coeficiente de reflexão. A gente pega o compasso, ou a régua mesmo, então eu vou pegar o compasso. Pego o compasso, coloco o compasso exatamente na posição da carga e transpõe essa medida aqui para baixo, na base da carta, onde está lá o coeficiente de reflexão E ou I, tensão ocorrente, campo elétrico ocorrente. Tá? Então, mas como é só um coeficiente, a tensão também. Tá? Então, olha só, o coeficiente de reflexão nosso tem um módulo de 0,3, 0,32, 34, 36, 0,38. Então, nosso coeficiente de reflexão aqui é 0,38. Essa informação, gente, também tem outra utilidade, tá? Eu vou traçar uma reta aqui em cima para pegar os mesmos valores, tá? Ela também dá diretamente para nós qual é o SWR. O SWR é 2,246, não, 2,1, 2,3,4. Então é mais ou menos 2,3 é o SWR. Isso aqui é o módulo de gama, tá? 0,38. O SWR, ou ROI, né, é 2,3. A gente também tem a perda de retorno. Return loss in decibéis. A perda de retorno é cerca de 8,5. Tá? Então, o RL é cerca de, botar aqui, return loss 8,5 dB. Sem fazer nenhuma conta. Se vocês quiserem, vocês têm as equações, devem até, façam essas contas e vocês vão ver que bate direitinho. Tá? Para esta carga que a gente tem aqui. Então, vocês vão notar que bate exatamente. Pois muito bem. Então agora nós já sabemos tudo a respeito da carga. O problema é que nós precisamos buscar um jeito de fazer com que a impedância de entrada seja 50 ohms. A impedância de entrada de 50 ohms, gente, está aqui dentro, a gente sabe, está no centro da carta de Smith. Qual é a vantagem da impedância ser de 50 ohms? Uma das coisas é que esse círculo, o módulo do coeficiente de reflexão, vai ficar igual a zero. Ou seja, não tem coeficiente de reflexão. E mais, como a fase fica girando aqui no meio de um círculo pequenininho, conforme vocês vão andando na linha, e esse círculo tem o raio zero, não faz diferença para vocês. A posição que vocês estiverem da linha. Diferente de ficar girando na linha em círculos maiores. Porque aí, claro, dependendo da posição, vai ter uma fase diferente para cada. Ou seja, ou vai ser indutivo, ou vai ser capacitivo a posição que vocês estiverem na linha. Ela que vai determinar esta fase. Então agora, o que a gente tem que fazer é buscar. Então vamos anotar aqui. Então a segunda parte é buscar o centro da carta. Não dá para ir direto. Não dá para ir direto. Vocês têm que ir de alguma maneira por um caminho meio tortuoso para chegar no centro da carta. Ora, indo por partes, ou seja, como disse, resolvendo o problema por partes, uma maneira interessante seria a gente zerar, ou melhor, a gente já pegar a parte real dessa impedância e transformar ela já em 50 ohms, deixando a parte imaginária de lado, deixando a parte reativa de lado. Então, o que nós vamos fazer primeiro é
trazer a parte real para 50 ohms. Tá? Onde é que está nessa carta 50 ohms? Na carta de Smith, gente, os 50 ohms, vocês vão encontrar ele sempre neste círculo aqui. Este 1 diz para nós que uma impedância normalizada tem valor 1, ou seja, dividido por ela mesma, ou seja, a carga dividido por ela chega em 50 ohms. Então, obviamente, é 50 ohms no centro da carga. Mas aqui nessa região aqui assim, todo este círculo vai ser 50 mais Jx. Na verdade, é 1 mais Jx, né? 50 já desnormalizado. Onde x é a indutância. É a reatância indutiva, né? Que vai modificando conforme vocês andam nesse sentido. Vai aumentando a reatância indutiva conforme vocês andam nesse sentido. Mas também vocês conseguem manter os mesmos 50 ohms, só que agora com reatância capacitiva, se vocês andarem nesse sentido da carta. É? Ou seja, neste círculo. Este é o círculo com parte real igual a Z0, certo? Ou seja, o Z0 que vocês usaram para normalizar a carta. Então, se vocês tanto andarem para cá... Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que encontrar esse círculo de alguma maneira. Primeiro, como é que a gente pode encontrar esse círculo? Uma maneira de encontrar esse círculo, tem outras, né? Mas uma maneira de encontrar esse círculo seria nós... e pior, como é que nós podemos encontrar esse círculo com elementos que não causem perda? Tá? Porque se nós podemos botar um resistor aí. Vamos botar um resistor aí, nós vamos encontrar esse círculo, só que nós vamos ter perda. Tá? E aí o resistor vai dissipar potência. Às vezes até é necessário, dependendo da situação, mas aqui quase sempre não é o caso. Nós queremos elemento reativo, porque elemento reativo não dissipa a potência. Então, para trazer a parte real para 50 ohms, né, nós vamos fazer isso acrescentando um trecho de linha de transmissão. Ou seja, nós vamos somar um trecho de linha de transmissão de 50 ohms, tá? Então, quando a gente soma esse trecho de linha de transmissão, o que a gente sabe que faz? Se essa linha não tem perdas, tá? Se ela tem a impedância característica de 50 ohms, que é a impedância que a gente quer, o que vai acontecer conforme vocês vão aumentando esse trecho de linha de transmissão para cá, é que vocês vão manter o módulo do coeficiente de reflexão constante. Tá? Gama, módulo de gama constante. De gama em função da posição Z. Tá? Mas vocês vão variar θ de gama varia. Tá? Então vocês vão variar só o ângulo θ. Ora, manter o módulo constante significa, isso aqui é um diagrama polar, né? Se é um diagrama polar, manter o módulo constante disso aqui significa traçar um círculo com a ponta seca do compasso no centro. Porque em qualquer momento vocês vão estar sempre com o mesmo módulo até este círculo, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos traçar um círculo com a ponta do compasso no centro. Esse círculo, tá, se chama, fazendo isso, traçando um círculo de VSWR, ou seja, de ROI constante. Tá? Esse é o círculo de VSWR constante. Vamos pegar o compasso e vamos fazer esse traçado. Por favor, né? Eu estou fazendo isso aqui, eu quero vocês assistindo esse vídeo e fazendo exatamente a mesma coisa na mesa de vocês. Não adianta só assistir, tá? É preciso fazer.
Tem que construir a coisa, senão vocês não vão conseguir entender isso aqui. Olha só. Todo esse círculo aqui, batendo na câmera. Todo esse círculo tem o VSWR constante. Tá? Qualquer ponto desse círculo vocês têm o VSWR constante. Este círculo, gente, se cruza, ou seja, ele cruza o nosso círculo com a parte real igual a Z0, tá? Aqui e aqui. O problema é saber agora para que lado nós vamos andar. Observem o seguinte, aqui diz o seguinte, comprimentos de onda em direção ao gerador. Então, se a gente andar nesta direção, a gente está em direção ao gerador. Ora, se vocês olharem a linha de transmissão que a gente tem desenhada aqui do lado, esta linha de transmissão, quando foi acrescida, fez com que nós andássemos em direção ao gerador. Tá? Então a gente andou em direção ao gerador quando a gente acrescentou essa linha de transmissão. Então, óbvio, ótimo, né? Vocês andaram nesse sentido aqui, aumentando a linha. A gente estava neste ponto aqui e anda nesse sentido aqui. Nós percorremos esse trecho e o primeiro ponto que nós encontramos é este ponto aqui. Se a gente continuasse aumentando a nossa linha, nós poderíamos encontrar este ponto aqui. São dois casamentos possíveis. Tá? Esse é o primeiro casamento e aquele ali é o segundo casamento possível de se fazer usando essa estratégia. Então, vamos ver agora em que ponto a gente atingiu aqui. Esse ponto é 0,8 na parte reativa, então isso aqui é 1, mais, é um pouquinho mais, não, tá certo, tá? Isso, 1, mais não, menos, né? Nós estamos na parte negativa da carta, né? Então, menos, não é mais, menos J ó, 0,8. Na verdade é um pouquinho mais, vamos botar aqui 0,81. É 0,81. Um pouquinho mais do que 0,8, porque aqui tem bem apertado. Então, quanto a gente andou? Qual é o comprimento desse trecho de linha de transmissão que vai trazer a nossa impedância para cá? Para a gente descobrir isso, o que a gente tem que fazer é traçar uma linha que passe exatamente em cima do 0,8 e venha até a borda da carta. E agora nós vamos descobrir qual é a nossa distância em comprimentos de onda, não cabe tudo aqui, né? Da distância em comprimentos de onda daqui de cima até aqui embaixo. Tá? Quantos lambdas a gente tem aqui? Pois bem, neste ponto aqui, gente, de novo, né? Comprimentos de onda em direção ao gerador, exatamente esses números que estão aqui colocados nessa borda. Tá? Nesse ponto aqui está marcado 0,19, 0,20, 0,19, 0,20, 0,192, 194, 196, 198, 0,20. Ok, 192 é o primeiro tracinho, 193 aqui, 0,
0,193. E nesse ponto aqui embaixo, nós temos 0,33, 34. Às vezes não vai bater, tá? Vocês vão estar passando em lugares onde troca, tem que cuidar isso. Mas aqui deu sorte, né? 342, 344, 345, quase. 342, 44, 345, 0,345. Qual é a distância? É 0,345 menos 0,193. Tá? Aqui dá 2. Aqui dá 5. E aqui dá 1. Ou seja, 0,152 o quê? Acabou minha caneta. 0,152 lambdas. Tá? Este aqui é o nosso comprimento em comprimentos de onda. Tá? Esse é o nosso comprimento da nossa linha. Então, o que nós descobrimos foi o seguinte, que a nossa linha de transmissão tem um comprimento de 0,152 lambdas. Que lambda? Lambda dos 550 MHz. Tá? Que depende da frequência e depende também da característica de propagação do cabo que vocês vão usar. Vocês vão usar um cabo que a velocidade de propagação é metade da velocidade da luz, o comprimento de onda lá dentro desse cabo encurta, obviamente. Tá? Então agora o nosso circuito de casamento de impedância tem um trecho de linha de transmissão aqui, um pedaço de cabo, pode ser, né? Vamos fazer o seguinte. Ele tem um pedaço de cabo que tem um comprimento L de 0,152 lambdas. Para essa frequência de 50 MHz, considerando VP do cabo. Certo? Então, essa é agora, até o momento, a nossa situação de... E aqui na entrada desse cabo, nós temos essa impedância de 1 menos J 0,81. Então, o Z aqui é igual a 1 menos J 0,81. Falta nós compensarmos agora esse 0,81 aqui. Então, a pergunta é como é que nós vamos fazer agora para tirar esse 0,81. Então, nós vamos tirar esse 0,81, isso aqui está meio ruim, vou fazer de novo, né? Fazendo o seguinte, o que vai se fazer agora é acrescentar elemento reativo discreto. Então, eu sei que a impedância aqui na entrada do meu cabo coaxial com 0,152 lambda de comprimento é de 1 menos J 0,81. Aqui está a minha antena, cuja impedância é 73 mais J 43. Né? E agora eu vou acrescentar um elemento reativo aqui. Qual é o tipo de elemento? Bom, se é negativo é porque nós está apresentando uma impedância para nós aqui capacitiva. E nós vamos, se nós somarmos isso aqui com um indutor de 0,81, isso aqui fica exatamente igual a 1. Então o elemento série que nós temos que colocar aqui é um indutor. E o indutor tem que ter uma reatância de J,0,81. Pois muito bem, esta é a reatância do nosso indutor.
O que nós precisamos saber agora, o último trabalho, né, que também não, que vocês, toda vez que forem fazer um casamento de impedância, vocês vão ter que chegar nesse ponto, tá? Que é desnormalizar esse indutor para a impedância característica e calcular o valor dele. Tá? Então, o valor de XL, desnormalizar e calcular o valor do indutor. No caso, indutor pode ser um capacitor. Tá? Então, para desnormalizar, tudo que vocês têm que fazer é que o valor de XL desnormalizado é igual ao valor de XL normalizado, XL minúsculo, vezes 50. Então, desnormalizado, 0,81 vezes 50 fica 40,5 ohms. E agora, para calcular o valor do indutor, o indutor L vai ser igual a quê? A XL sobre 2π vezes a frequência de trabalho. A frequência que nós estamos trabalhando é 550 MHz, então fica 40,5 sobre 2π vezes 550 vezes 10 na 6 Hz. Tá? Ou seja, isso aqui é... Vamos fazer a conta para nós aqui. Sobre 2 vezes π vezes 550 vezes não, né? Exponencial na 6. O valor dá 1,17 vezes 10 na menos 8, ou seja, 11,71 vezes 10 na menos 9. Tá? 11,71 vezes 10 na menos 9 é 11,71 nanohenry. Pronto. Então, finalmente, o nosso circuito de casamento de impedância vira um trecho de linha de transmissão com 11,71 nanohenry de indutor aqui. Tá? Bom, agora só nos resta ver se isso aqui faz algum sentido, tá? Ou se está correto, usando o nosso softwarezinho. Tá, vamos lá agora, vamos ver se o nosso trecho de casamento de impedância, o nosso circuito de casamento de impedância chegou. Até vou desenhar ele aqui de novo. Tá? Que o circuito de casamento de impedância é... A nossa antena está aqui assim. Tem uma impedância de 73 mais J43. Foi conectado num cabo de 50 ohms, um pedaço de cabo com 50 ohms, cujo comprimento é 0,151 lambda. E nós colocamos aqui um indutor de 11,72, na verdade, 72 nanohenry. E a gente espera que a impedância de entrada aqui, Zin, agora seja igual a 50 ohms. Esse é o nosso circuito de casamento de impedância. Tá? Uma anteninha aqui assim, com cara de antena. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer. No software, gente, a gente tem a seguinte situação. Tá? Primeiro nós vamos determinar a carga. Tá? A carga a gente determina direto ela aqui. 73 J 43. Bom, notem que nós já acertamos mais ou menos, né, a impedância ZL normalizada. A impedância ZL normalizada deu
0,50, desculpa, isso aqui é YL, cuidado, não olhem para cá, né? ZL 1,5 mais J 0,86. Tá? Oi, tá 0,86i aqui. Frequência de trabalho, 550 MHz. Aqui notem que a frequência está cravada em GHz, então é 0,55, opa, 0,55 GHz. Tá? Já colocamos a frequência de trabalho. Não esqueçam de colocar essa frequência aqui, senão o programa de vocês fica estranho. Tá? Colocamos a frequência de trabalho. Vamos lá, temos a impedância. Primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar um trecho de linha de transmissão. Então, a primeira coisa que aparece aqui, o primeiro da esquerda, da direita para a esquerda, tá? É o nosso bloquinho lambda de linha. Então, olha só o que isso aqui faz. Isso acrescenta um trecho de linha de transmissão. Vejam que conforme eu acrescento o trecho de linha de transmissão, ele vai girando. Até onde eu vou com esse meu trecho de linha de transmissão? Eu teria duas posições possíveis, eu já mostrei para vocês. A primeira posição possível é esta aqui, aproximadamente, perto desse risco, que o nosso círculo de raio, desculpa, o nosso círculo onde a parte real é a unitária é esse aqui. E a segunda posição possível é esta aqui em cima. Opa, passei. Nós escolhemos a de baixo. Tá? Ah, professor, está difícil de ajustar isso aqui. Ótimo, então vocês fazem assim. Está mexendo muito, vê mais ou menos onde é que vocês vão ficar. Opa. Alguma coisa entre 0,17. Então vamos botar aqui. Clique na escala, 0,14 e vamos até 0,18. E aí vocês têm mais resolução. Ó. Olha ali. 0,153. Tá, aí o que eu observo agora para saber se eu estou perto do valor? Eu observo aqui o coeficiente de reflexão na linha, que o módulo do coeficiente de reflexão na linha, que está aqui embaixo, isso aqui é o... Desculpa, a parte real, né, da impedância da linha, que está aqui em ohms, isso aqui é a impedância, tá? A parte real da impedância da linha tem que ficar o mais próximo possível de 1, que é justamente o que acontece nesse círculo aqui. Tá? Então aqui está 1,006, eu consigo aumentar? Vamos melhorar a nossa resolução mais um pouquinho. 0,155. E aqui 0,149. Então, vamos ver se a gente consegue agora ter um pouquinho mais. Olhando sempre para esse número aqui. Opa. Passou. Meu mouse consegue 1,002 e chegou. Tá? Coeficiente de reflexão de 1,002, 0,153 lambda. Cálculo feito aqui, 0,151 lambda. Tá? Bueno, chegamos nesse ponto. Agora o que a gente tem que fazer? Acrescentar o nosso elemento série. Tá? Nosso elemento série é esse aqui, ZS2. ZS2 é uma reatância. A reatância pode ser positiva ou negativa. No nosso caso, nós já sabemos que essa reatância que nós temos que acrescentar aqui é um indutor. Nós estamos capacitivo aqui, a gente está na parte de baixo, na metade de baixo da carta de Smith. Então nós vamos acrescentar um indutor, nós vamos tornar isso aqui positivo. Nota que acrescentando o indutor, tornando positivo, a gente está em direção ao cara. Chegamos muito perto do centro. Tá? Tanto que uma vez chegando aqui, gama em ZS2, ZS2, essa nossa impedância aqui, gama em ZS2 agora está dando um módulo muito baixo. Tá? O ângulo de fase não interessa, vocês estão no centro, girando no centro não significa nada o ângulo de fase. Tá? E a parte real 1,002, que a gente já tinha acertado antes, e a parte imaginária 0,04.
Podemos melhorar isso? Podemos melhorar isso. A gente pega aqui, sabe, vai ficar entre 0,80, então vamos botar aqui o nosso amigo em 0,8. E esse aqui vamos botar em 0,9. E agora vamos ajustar para minimizar ainda mais um pouquinho. Pronto. 1,002, 0,00726. Tá? Valor de XS2, JXS2, ou melhor, na verdade o valor da capacitância da indutância já 11,79, valor da impedância 11,72. Tá? Notem aqui no gráfico que tem na linha que é acoplada nesse nosso sistema de casamento de impedância com a fonte de 50 ohms, vocês já notem que o VSWR, ou seja, não há ROI, não tem onda estacionária aqui nesse ponto. É um pouco mais rápido, bem um pouco mais rápido do que né, usar o software, mas o software tem esse defeito de você pode usar meio no chute e não conseguir fazer alguma coisa decente nele. Bom, além disso, a gente fez um circuitinho, implementou esse circuito em Multisim. Tá? Para que vocês, eu vou ver se eu consigo, vou gravar um pequeno vídeo mostrando esse circuito funcionando em Multisim e eu apresento ele em seguida, tá? Conectado a esse vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Tá? Por favor, refaçam esse exercício passo a passo, acompanhando o vídeo e seguindo todos os passos, tanto na carta de Smith quanto no software que vocês têm à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Melhor até a próxima, não até o vídeo que vai entrar em contato aqui. Bom, continuando a nossa aula. Vejam, nós construímos dois circuitos, na verdade. O circuito superior é o circuito com o nosso casamento de impedância e o circuito inferior é o circuito sem o nosso casamento de impedância. Vou abrir essa chave aqui só para a gente ver o que acontece. Quando a gente... Depois a chave é só para nós fazer um teste interessante a respeito de, não tanto do circuito, propriamente dito, que é bastante simples, é casamento de impedância, mas da forma como nós estamos medindo e provando que esse casamento de impedância está acontecendo ou não. Tá? Então vejam. No circuito inferior nós temos a nossa impedância do nosso dispositivo, 7311,44 nanohenry, tá? E um trecho de linha de transmissão que é igual a esse trecho aqui, que é igual a esse trecho, que é igual a esse trecho. Todos esses pedaços de cabo aqui, todos eles têm exatamente lambda sobre 8 na frequência de 550 MHz. De tal forma que os 4 pedaços de cabo vão somar lambda sobre 2. Tá? Daqui até aqui lambda sobre 8, daqui até aqui lambda sobre 4 e daqui até essa ponta lambda sobre 2. Tá? Bueno. Ora, o que acontece? Tá? Vocês podem notar que as tensões aqui são diferentes. Vou parar aqui em single para nós ficar com o gráfico inteiro. Tá? Não resolveu não trigar, agora não está trigando. Tá? E aqui em cima, no gráfico superior, vamos parar. Então aqui nós temos tensões diferentes em todos nos canais azul e amarelo, são tensões mais baixas que os canais vermelho e verde. Todos os canais estão no mesmo nível de amplificação, tá? Em volts por divisão. Está sendo aplicado 2 volt pico. Nós temos 1 volt por divisão em cada um desses quadrinhos aqui. E 1 nanosegundo por divisão na base de tempo. Vejam bem, sem o casamento de impedância acontece isso. Com o casamento de impedância, o que vocês estão notando é que, como todos esses cabos são cabos de 50 ohms, inclusive esse,
só que todos eles têm lambda sobre 8. Tá? Há uma defasagem entre o canal vermelho e o canal azul, exatamente de 45 graus. Entre o canal azul e o canal amarelo, mais 45 graus. Entre o canal amarelo e o canal verde, mais 45 graus. Somando exatamente metade do nosso comprimento de onda. Tá? Ora, e aqui embaixo é esta bagunça. Por quê? Porque o circuito não está casado. O que significa isso? Significa que num circuito onde não exista um casamento de impedância, dependendo de onde vocês colocam a ponteira do osciloscópio, tá? Lembre, tem que ser um osciloscópio muito bom para poder vocês poderem colocar uma ponteira dele em frequências muito elevadas, tá? Isso não é bem assim. A coisa não é exatamente assim que é medida. Tá? Mas tem osciloscópios que conseguem tranquilamente trabalhar até 1 GHz com a impedância de 10 MHz em linhas de 50 ohms. Tá? Então, vocês colocam essa ponteira aqui, vocês vão ter tensões diferentes. Né? Tudo bem, o vermelho e o verde são iguais. Por que o vermelho e o verde são iguais? Porque eles estão, né, a uma distância que faz com que a tensão estacionária que aparece aqui seja igual. Que a onda estacionária aqui dê a mesma amplitude nos dois lados. Tá? Mas aqui não, todas elas têm a mesma amplitude. E olha só que curioso, a amplitude, como tem 1 volt por divisão, é exatamente os 2 volts pico a pico. 2 volts de pico, né? Ele sai aqui e vai para cá. Por isso que ele chama de 2 volts pico. Isso aqui é 2 volts de pico até pico. Tá? De cima até embaixo. Dá exatamente os 2 volts. Tá? Ótimo. Agora, se a gente pegar o que significa, né, quando dá exatamente os 2 volts de pico, é que não interessa o ponto onde você faça a medição, numa linha que está conectada em uma carga onde exista só uma onda viajante, você vai medir exatamente a mesma tensão. Só não vai medir a mesma tensão se o cabo tiver perdas e essa tensão vai diminuir conforme você vai avançando num cabo com perdas. Aqui não. Aqui não há onda estacionária neste cabo todo aqui. Neste aqui tem. Agora, esta onda estacionária, vamos fazer isso aqui, vai ser bem diferente, ou seja, vai ser mais diferente ainda se vocês estiverem numa situação onde isso aqui é um curto-circuito. Notem que o sinal vermelho zerou. Tá? Por que o sinal vermelho zerou? Simples, olhem só. 1, 2, 3, 4 pedaços de lambda sobre 8. A distância deste ponto aqui até o canal A é exatamente lambda sobre 2. E a gente sabe que lambda sobre 2 nós temos a repetição da impedância. Então, se a tensão nesse curto aqui é 0, a tensão a lambda sobre 2 é 0 também. Então, é isso que está mostrando o fato do canal A ter 0 de tensão, como vocês podem notar aqui embaixo. Tá? Já o canal amarelo, que fica exatamente a lambda sobre 4 de cada um dos curtos, desse curto até o canal amarelo e deste curto, esse aqui é um curto que acontece porque nós estamos a lambda sobre 2 de distância. E desse curto físico até o canal amarelo nós temos exatamente lambda sobre 2. E tendo exatamente lambda sobre 2, o que acontece, eu vou botar o single aqui, né? O que acontece é que lambda sobre 2, minto, lambda sobre 4, lambda sobre 8, mais lambda sobre 8, lambda sobre 4, lambda sobre 8, mais lambda sobre 8, lambda sobre 4. Quando a gente tem lambda sobre 4, o que era um curto virou um circuito aberto. E virando um circuito aberto, o valor da tensão no canal amarelo é máximo. Já o valor da tensão no canal verde, está mostrando aqui, não chega bem ao máximo, porque é só lambda sobre 8. Está no meio do caminho, né? Lembre que a nossa onda estacionária tem essa forma arqueada, assim, né? Está no meio do caminho dela. Tá, e o canal azul onde é que está? Bom, o canal azul é o canal B,
se a gente conectar aqui e dar uma deslocadinha, nós vamos descobrir que o canal azul estava debaixo do canal verde. Ou seja, o canal azul e o canal verde possuem exatamente a mesma tensão. Tá? Ou seja, a onda estacionária está parada ali, está oscilando nesses dois canais, nesse canal azul e no canal verde, né, exatamente em fase. As duas fazem isso aqui. Só que elas não chegam no máximo, porque obviamente a gente não está no ponto de máximo dessa onda estacionária, que é exatamente a metade do caminho entre esse curto e esse outro curto. Na verdade, para todos os efeitos, a impedância vista nesse ponto aqui para cá é exatamente zero. Tá? Então o circuitinho mostra, além de mostrar que o nosso casamento de impedância está correto, a gente mostra também como é que funciona uma onda estacionária. Como a gente constrói esses circuitos, eu acho que eu já mostrei na aula anterior a respeito, tá? Mas basicamente vocês têm que pegar uma versão do Multisync que seja capaz de usar o Component Wizard. Desculpa, eu tenho que parar a simulação, senão eu não consigo trabalhar. Usar o Component Wizard e no Component Wizard vocês vão botar um nome qualquer aqui. Usar o Model Maker. E no Model Maker vocês precisam sintetizar uma microstrip, uma stripline. Eu aconselho sintetizar uma stripline, funciona melhor que a microstrip aqui no Multisync. Tá? Então, sintetizado, se vocês conseguirem usar o Model Maker, a versão estudante, que eu me lembro, não consegue usar o Model Maker. A versão que a escola tem consegue. Tá? Ok, muito obrigado. Este é apenas o primeiro exercício, né, o final do nosso exercício de casamento de impedância com trecho de linha de transmissão e componente discreto usando a carta de Smith. Tá? Na próxima aula a gente vai avançar mais algum passinho a respeito desse tipo de tarefa.